Já são 8 anos de portões fechados. Os museus Histórico e do Café, no campus da USP, em Ribeirão Preto, continuam à espera da reforma anunciada pela Prefeitura. Para este historiador, a demora reflete a falta de gestão. Se você perguntar, a Prefeitura tem aí 4, 5, 6 museus. Nós temos um museólogo na Prefeitura? Nós temos historiadores na Prefeitura? Não temos. Quer dizer, isso representa muito bem essa falta de cuidado, esse desmazelo em relação à nossa memória e à nossa história. O presidente do CONPAC, Conselho Municipal do Patrimônio, esteve com uma equipe no local e identificou vários problemas. Biblioteca às traças, ou pelo menos sujeita às traças, em mau estado de conservação. Vários bens deteriorados, com ranhuras e estado grave de degradação. A botânica do campo, aqui que compõe a paisagem dos museus, várias árvores subtraídas, essas árvores são patrimônio natural que ornamentam o patrimônio cultural, esse patrimônio histórico do museu. Ou seja, nós temos aqui um crime contra o patrimônio cultural, porque é o estado de degradação desses bens. Nós temos também a possibilidade, não é concreto ainda, mas nós iremos investigar a respeito de eventual subtração de bens do museu, que nós temos que avaliar, porque o mercado clandestino de peças ele funciona a todo vapor. Essas fotos do acervo foram tiradas durante a visita. As peças estão em situação precária, algumas cobertas com plástico ou mesmo expostas. Há itens raros que podem deixar o museu por conta do risco de deterioração. O pessoal de Cajuru, atrás da prefeitura lá da cidade, exigindo o retorno de 2 urnas funerárias indígenas que foram doadas aqui para o museu há anos atrás. Na situação que está o museu, o pessoal acha que tem todo o direito, pelo comodato que foi assinado, de que esses bens voltem para a cidade. Então veja como é que a situação realmente é grave e repercute até na região. Este outro historiador critica a falta de um inventário das peças. É preciso fazer um inventariado para ter a salvaguarda desse material, desse acervo museal, das peças museais que lá estão. O que isso implica? O museu ele acaba sendo, junto com as Marias Fumaças, com as locomotivas que existem em Ribeirão Preto, um elo que liga passado com o presente. Então, nós estamos correndo o risco de ter uma celeuma, de ter uma amnésia na memória histórica, não só de Ribeirão Preto, mas do Brasil como um todo. Porque a história do café é a história do Brasil. Ribeirão Preto tem esse protagonismo, mas ela não se circunscreve a uma história regional, ela é uma história nacional. O museu teve forro e telhado trocados em 2016, uma obra que custou R$400 mil. A Casa do Colono, nos fundos do museu, também foi restaurada e entregue em 2021, ao custo de mais R$300 mil. A Prefeitura de Ribeirão Preto informou por meio de nota que vai apresentar no próximo dia 30 os projetos arquitetônicos para a reforma dos museus e também o da construção de uma reserva técnica para a guarda do acervo. Isso tudo precisa ser analisado e aprovado pelo CONPAC. O Conselho teme que as obras sejam levadas para uma outra cidade. O presidente do CONPAC acredita que, sem um tombamento específico do acervo, existe a possibilidade de transferência para outro município. No atual estado em que se encontra, eles podem levar sem a prévia deliberação do CONPAC, porque nós não temos o tombamento. Nós temos, sim, alguns registros desses bens. Temos alguns. Só que nós não temos o conhecimento da totalidade, porque a lei fala registro e a lei fala inventário. Inventário já sabemos que não temos. Nós estamos atrás desses registros. Na diligência que nós fizemos, nós encontramos 3 livros. Esses 3 livros estão sob a posse da Secretaria de Cultura, que nós já requisitamos para que nós possamos fazer a digitalização desses livros. E nós iremos fazer o quê? A denúncia ao Ministério Público. Esta docente da USP ajudou a coordenar os museus no começo dos anos 2000. Ela diz que na década de 1970, algo parecido aconteceu. Algumas peças saíram daqui para outro município e não voltaram mais. Houve um comodato de uma coleção, já na década anterior, de 2000, para empréstimo no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Essa coleção sobre escravidão, instrumentos de tortura, algumas identificações de época, estão lá no Museu Nacional. A Prefeitura nega que tenha planos de transferir o acervo e reitera a intenção de contratar um museólogo para um projeto que visa integrar os museus da cidade.
Em último caso, a própria USP teria condições de abrigar as peças em outros imóveis, se necessário. O estado em que se encontra é de destruição, é uma coisa impressionante. Em todos os anos da minha vida que eu lidei com os museus do Brasil e fora do Brasil, inclusive, eu nunca vi um abandono desse tamanho pela Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto.